Olá pessoal, daqui é Age of Plants e hoje eu tenho duas más notícias. A primeira é que hoje, portanto, eu vou trocar de cadeira e o convidado ou entrevistado sou eu. É verdade. A Rita, a Natureza de Bolsa, lançou-me este desafio e retornou aqui ao Live Chat, mas na categoria de entrevistadora, e vai-me perguntar basicamente aquilo que ela quiser. A outra má notícia é que este é o último episódio do Live Chat. Pronto, é verdade. Foram uns meses muito ricos em opiniões, conhecimentos partilhados, pessoas que acabei por conhecer um bocadinho, mas pronto, também precisamos muito descansar e isto dá imenso trabalho, apesar de ter sido assim uma coisa inovadora aqui na comunidade das plantas, pelo menos cá em Portugal. Eu sei que ficaram imensas pessoas por conhecer, por entrevistar, mas vai ter que ficar mesmo para a próxima. E portanto agora passo a palavra aqui à Rita, à Natureza de Bolso. Então, Rita. Olá, Fábio. Então, eu acho que vou fazer primeiro as perguntas icónicas, que é o que faz a toda a gente. Uhum. Então, vamos lá. Tu, para além de seres detentor de uma coleção invejável, teres uma vasta experiência em terrários e ainda teres um podcast, quem é que é o Fábio? Conta lá para nós, assim. O Fábio e como é que começou esta vontade das plantas e tudo mais. Então, eu já falei um bocadinho nisto no primeiro episódio. Eu sempre gostei de plantas, obviamente umas mais do que outras, mas eu sempre me senti atraído por coisas assim mais fora do vulgar. E daí o meu gosto por animais exóticos e terrários e pronto, assim coisas um bocado mais estranhas. O que me levou, portanto, às plantas pronto, mais exóticas ou mais raras. Portanto, eu comecei por gostar de plantas de exterior, porque eu tinha na altura um jardim e era uma das poucas pessoas daquela casa que se interessava pelo jardim e portanto eu sempre que ia a um horto era uma alegria muito grande porque eu conseguia sempre ver plantas que eu nunca tinha visto e tinha sempre aquele fator de surpresa. As plantas de interior, assim as mais comuns, sinceramente nunca foram propriamente a minha cena. Eu não me interessava na altura, e, pronto, ainda gosto um bocadinho mais agora, porque estou mais dentro do mundo das plantas, mas nunca foi assim aquela coisa. Depois deram-me um bonsai, eu fiquei muito apaixonado pela arte do bonsai e tentei vários anos fazer bonsais, mas é uma coisa extremamente difícil e exigente. É uma coisa que envolve estilos e envolve vasos e envolve muita coisa e não é assim muito fácil para uma pessoa aprender sozinha. Mais tarde, alguns anos mais tarde, eu comprei mesmo uma estufa, eu acho que até foi no Lidl, comprei mesmo uma estufa assim grande, portanto, podiam lá estar 3 pessoas lá dentro em pé, e eu pus no exterior e foi onde eu fui parar às plantas carnívoras, que eu também sempre gostei, portanto, plantas estranhas, obviamente que eu ia gostar. Portanto, eu tive várias plantas, e ao mesmo tempo tinha os bonsais, alguns desses bonsais eu ainda tenho, obviamente que a maior parte morreram. Em 2020, o Instagram, portanto, sem eu ter pesquisado nada de plantas, não sei muito bem porquê, começou a bombardear-me com fotos com plantas raras. Na altura, pronto, a maior parte eram aráceas, e eu vi um atúrio, o araucoiano, e eu fiquei mesmo, wow, nunca vi uma planta com uma folha tão grande e tão bonita e tão escura. O que é isto? Mas pronto, eu continuei na minha vida, também estávamos em Covid e não sabíamos muito bem o que é que ia ser a semana seguinte ou o mês seguinte, portanto ninguém sabia muito bem o que é que andava aqui a fazer. E eu continuei na minha vida, portanto eu na altura já tinha animais exóticos em terrários e depois mais tarde eu mudei de casa e eu queria melhorar esses terrários e comecei a fazer uma pesquisa no YouTube sobre como montar terrários de raiz portanto mesmo com plantas totalmente naturais, e isso levou-me a pesquisar, pronto, pesquisa leva a pesquisa e entrei nesse buraco negro sem fim, que são as plantas. E a pesquisa, portanto, também me levou a lojas que vendiam coisas de terrários e plantas, aráceas, e adivinha, eu encontrei outra vez, portanto, o Antúrio, o araucariano à venda, encontrei filodendros assim variegados e com cores e com formas e, portanto, plantas que eu nunca tinha visto. E eu comecei, portanto, a comprar uma planta de cada vez, sempre a tentar justificar porque é que eu estava a comprar aquela planta, sempre naquela de é só mais esta, ou eu vou comprar esta porque é muito diferente das outras.
E eu posso dizer que eu já tive vários hobbies e pronto, continuo a ter alguns hobbies em simultâneo, mas este é talvez aquele hobby que menos me satura. Eu digo sempre que nem toda a gente tem gostado de plantas, mas as plantas são seres que mudam muito. Ou seja, tu compras uma planta e a planta cresce, ela compras a planta pequenina e ela torna-se, passado uns meses, ela torna-se outra coisa. Tu no outro hobby, qualquer que tu tenhas, aquilo que tu tens é aquilo que a princípio vais continuar a ter. Tu compras um selo, tu compras um boneco de colecionismo, portanto, se tu fizeres um hobby que não seja muito mutável, tu vais continuar a ter aquilo que tu compraste, aquilo que estás a colecionar. E passado algum tempo, Também acaba por ser também um hobby hum, que é o único sítio que tu sentes que és responsável porque se tu comprares um boneco, como estavas a dizer, o pior que pode acontecer é não lhe limpares o pó, não o expores, enquanto se nós não quisermos saber, o que vai acontecer é que podemos acabar por perder a planta. e para além disso, não é? Portanto, é mesmo um hobby pronto, que extravasa um bocadinho aquilo que tu tens, aquilo que tu compras na altura, porque mesmo, por exemplo, dentro dos animais exóticos, pronto, os animais obviamente também precisam de ti, tu és totalmente responsável por eles, mas, portanto, tu aqui nas plantas, tu tens plantas que crescem, tens plantas que propagas, as folhas ficam diferentes, ficam maduras, há plantas que têm flor, há plantas que tu podes polinizar e criar híbridos, tu podes sementar substratos, mudar de vasos, portanto é um hobby que não se encerra no momento em que tu compras a planta. E depois também tens muito disto das redes sociais que estão-te sempre a tentar mostrar novidades, e estão-te sempre a criar novas paixões, sempre a mostrar-te plantas que tu não tens e pronto, isso cria, obviamente, alimenta-te o hobby. Uhum. Pronto, então, e descreve-nos a tua coleção, como é que as expões em casa? Apesar da gente já saber um bocadinho, complementa. Então, olha, tenho algumas suculentas na varanda, tenho algumas plantas na varanda, tenho uma ficus, uma tineca, tenho alguns cóleos e algumas hostas, são plantas que eu gosto muito, não são plantas assim muito vistas, mas eu gosto muito. Tenho um epipremno gigante na sala, tenho também uma monstera deliciosa, muito grande também, já os tenho desde 2020. Tenho a minha Thai Constellation, pronto, a minha imagem de marca, onde ela já esteve aqui no escritório, mas ela é tão grande que eu tive que a colocar na sala. E depois aqui no escritório, que é basicamente mais o plant room, é onde eu tenho os terrários e tenho quase todas as plantas numa estante. Portanto, tenho quase os azetórios todos. E tenho em algumas floreiras, tenho os xilodendros, pronto, que são as plantas que precisam do tutor. E qual foi a tua primeira planta? Assim, de todas as plantas que eu tive, pronto, foi esse bonsai que eu já disse, que foi uma ceriça, que durou para aí 6 ou 7 meses e depois morreu. Apesar de eu ter lido e pesquisado tudo sobre o que havia na altura, mas pronto, também foi há muito tempo, foi para aí em, sei lá, anos, para aí 2002, portanto eu era um miúdo e não, a internet também não era aquilo que era hoje, mas assim, das plantas raras, eu diria que foi o verrucosum, o Philodendron verrucosum, que eu comprei, pronto, para ter num terrário e foi na altura que eu estava a montar o terrário, deparei-me com ele num site, comprei e eu nunca tinha comprado uma planta nem tão cara, nem tão supostamente rara. Ok, e nesta tua experiência toda de todas as plantas, seja da parte desde os bonsais até às plantas carnívoras, Uhum. plantas de interior, de colecionador, qual é assim o género de plantas favoritas e porquê? Bom, eu gosto de muita coisa, já deu para perceber, mas eu acho que seria injusto eu não dizer que são os antúrios. Eu confesso que eu não achava assim muita graça ao início, tirando assim o araucoiano, confesso. Eu achava quase todos os antúrios iguais. Um, mas os antúrios eu acho que é como o sushi. Portanto, tu comes a primeira vez, não adoras, ficas assim meio intrigada, vais a uma segunda, vais a uma terceira e de repente estás viciada. E os antúrios foi igual. Eu quando percebi que havia antúrios escuros, que havia antúrios aveludados, assim com um ar dramático, porque eu via aqueles antúrios mais parecidos com o cristalino, aqueles com veios muito brancos, e eu achava realmente que eles eram todos muito idênticos.
e depois percebi que não havia antúrios escuros, havia antúrios diferentes, mas eu só percebi isso quando comecei a entrar um bocadinho dentro do mundo dos antúrios, e aí eu fiquei totalmente entregue. Portanto, eu aí senti que tinha encontrado o meu tipo de planta. Eu gosto muito de filodendros, eu comecei com filodendros, eu tenho até uma coleção ainda grande, mas a minha coleção de antúrios extravasa muito, portanto, todos os outros géneros de plantas e famílias de plantas que eu tenho, e portanto seria injusto eu não falar dos antúrios. Ok. E assim, qual é a tua planta agonista? Que é aquela pergunta que tu costumas fazer, que é aquela planta em que tu não gostas, ou por vários motivos, ou assim, qual é que seria? Hum. Olha, eu tenho várias, porque eu sou assim um bocado, eu sou assim um bocado de extremos, portanto, ou eu gosto muito das plantas ou eu não gosto das plantas. Há poucas plantas que estão ali no meio. Mas eu também sou assim um bocado na vida, portanto, eu sou assim, eu não gosto nada de pessoas indecisas, porque eu gosto muito ou eu gosto pouco, portanto, eu sou assim na vida também. Pronto, nada contra, e desculpa-me doida por verdinhas, mas eu não gosto de caládios, eu não gosto de cingónios e eu não gosto de aglonemas. Eu sinceramente, é um bocadinho injusto, porque se calhar se calhar há uma ou outra que eu até gosto. Por exemplo, o cingónio eu gosto muito do chiapense, o variegado, mas todos os outros eu não gosto eu não gosto do tipo de crescimento, eu não gosto das cores, os caládios, eu não gosto daquela coisa de ter planta metade do ano, eu não gosto das cores também, eu não gosto da textura, que aquilo parece tipo papel. Sim, é o que me chateia mais nos caládios, sim. É o E as papel a tocar e parece. Sim, e as aglonemas é um bocadinho a mesma coisa. Eu acho que é muito pelos tons, porque são o oposto daquilo que eu gosto. Portanto, é tudo ou demasiado fluorescente, ou aquele rosa velho, que aquilo nem é roxo nem é rosa, é assim aqueles tons meio pastel. Pá, e para mim é tudo demasiado morno. E pá, para morno o diabo gosta. Portanto, eu não gosto mesmo não gosto dessas plantas. São aquelas plantas que eu acho que nunca teria. A não ser que alguém me desse e obviamente ficasse com aquele valor sentimental de ficar com a planta porque gosto da pessoa e fico com a planta, mas eu nunca na vida acho que compraria uma planta destes, no meio destes três. Não, não é por mal. Não, são gostos e toda a gente tem que gostar do mesmo, não é? Porque a gente somos colecionadores de plantas, temos que gostar de tudo. Principalmente quando o espaço depois nem começa a ser reduzido, também temos que olhar para outras coisas. Claro. É que ele já é reduzido para aquilo que eu gosto, quanto mais para aquilo que eu não acho piada nenhuma. Portanto, Que é só mais uma, não é é? isso. É isso. Então, e qual é a planta que tu mais gosta? Eu vou fazer duas perguntas em uma, que é a planta que tu mais gostas e a planta mais rara que tu achas que tens num momento, porque estas coisas andamos sempre a mudar, né? Antigamente o Vorcosum era uma coisa raríssima e agora já anda por aí. Portanto, mas neste momento, qual é a planta que tu mais gostas e a planta mais rara que tu tens na tua coleção? Olha, essa é uma pergunta, são as 2 difíceis. Pronto, a pergunta, respondendo à planta mais rara, é uma pergunta difícil porque aquilo que é raro na natureza, como tu bem disseste, não é propriamente aquilo que é difícil de encontrar. Porque às vezes aquilo que é difícil de encontrar não é raro na natureza, mas é difícil na mesma. Eu tenho assim um top, estou assim a olhar para as plantas a ver se me lembro. Tenho assim um top de plantas que eu tive assim anos à procura, porque só existiam, portanto, mais nos Estados Unidos, e eu demorei muito tempo até que alguém da Europa tivesse estas plantas, e eu acho que vou dizer essas porque são aquelas plantas que eu procurava em tudo o que era grupos do Facebook e ninguém tinha. E quando alguém começou a ter, eram plantas muito caras portanto, tens que fazer um exercício que é encontrar portanto, o melhor exemplar, mas também que não seja um preço muito proibitivo. Mas eu diria, portanto, o meu Anthurium dressleri, o Rio Guanche, demorei muito tempo a encontrar, e quando encontrei a planta nos Estados Unidos custava tipo $5.000 e portanto obviamente que eu não ia comprá-la e tive que esperar que algum tempo, portanto que a planta chegasse cá na Europa. O Anthurium, isto parece um bocadinho redundante, mas o outro Anthurium que eu tenho, que também demorei muito tempo a encontrá-lo, é o Anthurium dressleri, mas o da NSE, portanto o americano,
que é um bocadinho diferente do Rio Guanche. Eu tenho um muito pequenino ainda, sei que eu pouco ou nada mostrei, porque eu comprei o mesmo muito pequenino, quase um seedling, mas pouco depois dele ter brotado da semente, enquanto com o Rio Guanche eu já o comprei, portanto, intermédio, juvenil, vamos assim dizer. Mas essas foram assim as plantas. E o Bivep, portanto, agora o chamado Anturio Antolaki, também muito difícil. Eles já tinham muito tempo na América e eu acho que só começou a chegar este ano. Eu já o tenho desde o ano passado, mas é um Anturio que demorou também muito tempo a cá chegar. E eu acho que também o. Mas isto é porque eu queria mesmo uma coisa muito específica e por isso é que também demorei mais tempo a encontrar, que é o Anturion Ace of Spades da Tzula. Eu queria mesmo um da Tzula. Portanto, eu tenho um Ace of Spades que não é da Tzula, é do Silver Chrome Gardens, mas eu queria mesmo, supostamente o da Tzula é do Silver Chrome Gardens, mas ele escolheu e passado muitos anos quase que criou um pedigree daquela planta, então criou plantas muito mais escuras do que a original, mas eu comprei a original, já tem para aí há 2 anos, que é o meu Ace of Spades, mas eu só agora, há uns meses, é que consegui mesmo ter o da Tzula, e posso dizer que é realmente diferente. Ele desde muito pequenino, ele é muito pequenino, mas ele desde pequenino ele já é diferente do anterior. Comporta-se diferente. Sim, a própria folha quase não tem veios e é muito mais mate e é até um verde muito mais escuro do que o outro que na mesma idade já tinha veios um bocadinho mais proeminentes. Então tu percebes logo que a planta, apesar de continuar a ser um Ace of Spades, pronto, é diferente. E portanto eu diria que esses são assim as plantas mais raras que eu tenho. Pronto, acabam também por ser as que eu se calhar mais gosto, porque também eu demorei tanto tempo a encontrá-las que acabei sempre por dar um gosto diferente quando tu pesquisas muito sobre a planta, andas à luta à procura da planta. Eu também tenho que dizer, pronto, tenho de dar aqui as menções honrosas de plantas que eu gosto, não são assim tão raras, mas eu gosto mesmo muito do meu BSA F, que comprei e encontrei-o no meio de uma. Não sei porque é que não é falado, porque é de facto uma planta muito bonita e que já não é assim tão difícil de ter e não vejo muitas pessoas a ter ou a falar, Uhum. assim. Há pessoas que têm, mas só que eles são muito diferentes, porque aquilo não é basicamente. Aquilo, BSAF, portanto, para quem não percebe, é, é uma planta que tem afinidade para parecer um BSA, mas ele não é um BSA, ele basicamente uma planta que não tem grande, pronto, não tem grande identificação, ele identifica-se como aproximado de, mas isso leva-te a ter plantas muito variadas entre si. O meu BSAF é completamente diferente, por exemplo, eu vi há 2 dias o do Marco e o meu é muito diferente, o meu é quase preto. O meu parece, eu fui a uma feira de plantas aqui em Portugal e eu vi aquela planta, eu nem sequer sabia o que era e eu comprei-o logo. E mais tarde, é que eu percebi que tinha um exemplar que era muito diferente dos outros BSAs que eu vejo. Eu só vi um parecido, que é um rapaz da Holanda, que é o Curious Plants, que também vende plantas, e ele tem um BSA muito parecido com o meu. O dele é parece mais almofadado do que o meu não é tanto, mas o meu é a planta que eu mais tenho que se parece com um Carla Blackier, porque ele é totalmente preto e os veios são brancos, então parece mesmo um Carla. Só que, pronto, não tem o formato de um Carla, não é um híbrido com um Carla, é um BSA e vê-se perfeitamente pelo formato da folha, mas é uma planta que eu encontrei no meio encontrei por acaso, no meio daquelas plantas que nós procuramos aqui nas feiras de Portugal e eu encontrei-o. Ele não foi estrondosamente caro, mas acabou por ser, portanto, uma peça que eu encontrei por sorte. Um bom achado. Exato. Exato. E se e se fosses agora começar, portanto, se agora a tua jornada, com o teu conhecimento de agora, mas fôssemos começar a jornada, o Uhum. que é que tu farias diferente? É assim, é sempre um bocadinho ingrato dizer isso, porque há coisas que eu sei agora que eu não, era impossível de eu saber ao início. Então, é um bocadinho, imagina, há coisas que eu começaria, por exemplo, a usar PON
e vasos de autorrega para tudo o que são plantas grandes, de raízes grandes, muito mais cedo. Porque, Rita, é muito mais fácil, é muito mais fácil, as raízes adaptam-se muito bem e poupa-te muito dinheiro e muito tempo. Não é que o pó seja barato, não é isso que eu estou a dizer, mas em vez de tu andares a trocar de vasos e a trocar de substratos e agora tento isto e agora tento aquilo e agora vou comprar aquilo e tento isto, porque eu sou muito isto, quando a planta não se está a dar bem, eu tento encontrar, vou à roleta dos substratos e até encontrar, portanto, uma coisa que a planta se dê bem. E eu tinha poupado muito mais dinheiro, porque a maior parte das plantas que eu tenho dão-se muito melhor em PON, e tu vês, portanto, aquilo pode ficar com um reservatório de água, tu vês quando é que a planta precisa de água, não andas com sensores, não andas com o dedinho, é muito fácil, percebes? E é fácil também para as pessoas que vêm cá à casa, quando eu estou de férias, perceberem se a planta precisa ou não de água. Um, e não é para todas as plantas, porque nem todas as plantas se deram bem em pó, especialmente plantas pequenas, eu não recomendo. Mas outra coisa que eu também fazia de diferente, comprava luzes de crescimento mais cedo. Eu acho que só comprei luzes de crescimento para aí em 2022 e eu já tinha plantas desde 2000, no início de 2021, e eu tinha plantas que cresciam muito pouco ou cresciam muito devagar, e eu percebi mais tarde que eu deveria ter usado luzes de crescimento mais cedo, ou seja, eu achava que tinha luz suficiente, porque as plantas estão perto de uma janela, não são plantas que precisem de muita luz, não, portanto, eu não tenho oias, eu não tenho suculentas dentro de casa, portanto, eu achava que tinha plantas que mais ou menos se iriam adaptar, mas elas cresciam muito devagar e eu acho que se eu tivesse utilizado luzes de crescimento mais cedo tinha sido mais fácil. E depois, pá, eu acho que não tinha comprado tantos filodendros que precisassem de tutores. Eu acho que tinha avisado ao meu anterior que não comprasse tantos filodendros porque tu odeias tutores e depois vais ter que usar tutores para isso crescer. E é se queres. E é, exato. Mas isso é muito ingrato porque, repara, quando eu comecei a minha jornada era dos filodendros. E tu eras inundada com filodendros todos os dias, portanto, é um bocadinho agora, percebes? Não faz muito sentido eu estar a dizer isso, mas se eu pudesse avisar, eu tinha avisado, olha, não te metas tanto nisso porque essas plantas vão-te dar muito trabalho, vais ter que fazer tutores. Sim, todas estas nossas experiências acabam a ser por isso mesmo, por serem experiências, já por termos passado por elas, e por isso acho que é só uma pergunta engraçada. Pode ser que alguém que esteja a começar o hobby esteja a ouvir. Eu para pôr aqui só a minha opinião, eu acho que eu comprei, não foi ao início que eu comecei, porque eu comecei antes da pandemia, portanto foi antes da pandemia, mas depois na altura da pandemia, como lá está, fomos inundados com plantas e muitas informações, na altura do Covid, quando estávamos fechados em casa, e eu comprei por impulso, muitas vezes nessa altura. E acho que também é uma coisa que não se deve fazer. Por tudo, pelos gastos, porque se calhar lá está, não é a tal planta que a gente gosta, temos que se calhar pesquisar um bocadinho mais. Para quem quer mesmo colecionar e ver e ter um espaço e colocar, acho que tem mesmo que pesquisar. Uhum. Sim, é daquelas coisas que, pronto, eu acabei também pronto, porque algumas plantas eu comprei por impulso, muito poucas, mas acabei. E eu acho que o último conselho que eu, portanto, daria ao meu anterior eu seria comprar antúrios de sítios que tu sabes que te estão a vender a planta, aquela planta de origem certificada, porque o que não falta são pessoas que te estão a vender gato por lebres, ou seja, estão-te a dizer é um Dark Phoenix, e aquele não é um Dark Phoenix, e tu estás porque estão-te a vender mais barato, tu estás a ser levado, eu quero muito um Dark Phoenix, vou comprar, e aquilo às vezes o barato sai caro, porque aquilo às vezes é um híbrido, tu só depois de muita experiência e de muitos olhos por ver Dark Phoenix é que percebes que aquilo não é, precisas de muita experiência e de ver muita planta pequena e grande para tu perceberes como é que a planta se desenvolve e percebes que aquilo não é aquela planta. E depois há plantas que naquela fase parecem todas iguais. E portanto, se tu compras a uma pessoa que vende plantas muito baratas
Eu digo sempre, cuidado, porque se a pessoa vende plantas muito baratas, para alguma coisa tem que ter. Porque provavelmente ela tem um fornecedor da Tailândia ou desses países que lhe vende muito barato, porque aquilo provavelmente é um híbrido, e por isso é que ela também te está a vender barato e ela consegue a margem dela na mesma. Portanto, eu diria que compra vá criadores ou de sítios que te dão a certeza e que te podem devolver o teu dinheiro se mais tarde aquela planta não for aquilo que ela diz ser. Que mito ou afirmação no mundo das plantas, pronto, já pondo, é que tu achas errado ou que te faz confusão? Assim, não sei se de agora, se no início, o que é que tu ouviste ao longo da tua jornada que achas errado? Ou não sei. Que mito, ou assim me faça mais confusão. Então, eu acho que algumas coisas fazem alguma confusão, umas mais do que outras, mas assim do que eu me estou assim a lembrar de repente, são que se diz muito que os antúrios de alta umidade se adaptam ao teu ambiente exterior. Isso é um bocadinho um mito. E é uma coisa que se diz muito e que nem sempre é verdade. Porque isso depende da planta e depende do ambiente exterior. Porque se o teu ambiente exterior for de uma umidade a 30% e com uma temperatura assim mais para os extremos, ou muito frio ou muito calor, o antúrio não se vai adaptar. Porque o antúrio, ele adapta-se à umidade. Alguns antúrios adaptam-se a umidades um bocadinho mais baixas, mas tu tens que ter mais ou menos a casa com uma temperatura mais estável. Porque se a tua casa for dos 30 graus aos 10 graus no inverno, se tu tiveres sempre uma umidade baixa, o antúrio vai odiar. Porque a única forma que ele tem de se tentar adaptar é com uma umidade alta. E isso é daquelas coisas realmente que se dizem que tu tens o antúrio, ele gosta de umidade alta, mas as folhas vão secar, mas depois as próximas folhas que ele cresça dentro do teu ambiente, aquilo vai ser bom. Sim, se o teu ambiente for mais ou menos estável, sim, ele se calhar vai se adaptar a algumas espécies. Há espécies que tu nunca vais conseguir ter fora de um terrário. Tu não consegues ter um esplêndido fora do terrário, tu não consegues ter um clidemoides fora do terrário. Mesmo filodendros que dependem também de muita umidade, é muito difícil tu teres um luxurians, portanto, portanto, que eu já falei, ou um linanone, portanto, que precisa quase de 100% de umidade. Tu não consegues ter aquilo fora de um terrário, não consegues ter algumas plantas muito específicas com uma umidade baixa. E eu ouço muitas pessoas a dizer, eu sei que as pessoas também generalizam, e eu também percebo, só que para quem não percebe assim muito antúrios, ou para quem não percebe muito de plantas, eu vejo Rita, eu vejo todas as feiras, eu vejo pessoas a comprar rainhas, antúrios rainhas, todas as feiras, antúrios grandes, todas, eu vejo sempre pessoas a levar, e é raro a pessoa que eu veja que compre, e claro que eu não sigo as pessoas todas que colecionam plantas em Portugal, nem todas as plantas têm que ter contas de plantas, não é? Mas, mas é raro a pessoa que tem e depois odeia um ano ela continua a publicar folhas bonitas, porque é muito difícil aquela pessoa, se não lhe der aquelas características, da pessoa continua a ter aquela planta bonita. Mas isto é um chavão que se diz, assim à boca cheia, na internet e entre nós, que às vezes, mas eles adaptam-se. Alguns adaptam-se, mas eu conheço pessoas que têm antúrios muito bonitos e que têm. Eu estou a falar mais de antúrios porque os filodendros são. Alguns sobrevivem, né? Exato. Mas eu estou a falar mais de antúrios, pronto, porque os filodendros acabam por não ser tão chatos quanto a temperaturas e umidades. Mas há plantas que não se adaptam. E depois, outra coisa também me aborrece e eu vejo isso muito em grupos do Facebook, que é qualquer mancha amarela que imagina, tu tens uma folha com umas manchinhas amarelas e perguntas num grupo: pessoal, ajudem porque eu não sei o que é que se passa com a minha folha e tenho estas manchas amarelas. Vão-te sempre dizer no minuto a seguir que aquilo é um fungo. Vão-te logo dizer que aquilo é um fungo. E pá, é daquelas coisas que me começa a saltar logo a veia do pescoço.
porque não, pode não ser, um fungo, pode ser diferenças de temperatura, pode ser queimadura do fertilizante, pode ser fungo, pode ser outra peste qualquer, pode ser falta de umidade. Quer dizer, há tanta coisa que pode aparecer que é uma coisa tão inespecífica. É como tu teres febre. Quer dizer, não é por tu teres febre que tu vais necessariamente ter uma virose, uma infecção bacteriana. Quer dizer, a febre é uma coisa tão inespecífica que nenhum médico vai dizer: olha, é isto. Sei-te fazer exames primeiro, sem tentar perceber porque é que tu tens febre. As manchas amarelas de uma folha são a febre da planta. Portanto, pode ser fungo? Pode. Mas pode ser outras 10 coisas. E tu, de repente, estás a aconselhar pessoas a aplicar fungicida. É a mesma coisa que eu te dizer assim: Rita, tens febre, toma já um antibiótico. É errado, é estúpido em 2024 dizer-te isto. Mas é o que as outras pessoas estão a dizer. Dá-lhe já um antifúngico, porque isso é um fungo de certeza. E às vezes a planta só está em, sei lá, em desnescência, está a mandar aquela folha fora, porque não a usa, não gostou de tu teres transplantado no meio do inverno e está a ressentir-se e, portanto, está a criar raízes novas e não precisa daquela folha, portanto, está a mandar a folha embora. Ou tens realmente Spider Mites e aquilo é uma peste e tu estás a dar fungicida que não faz nada ao Spider Mite. Percebes? É estúpido. É uma coisa que me irrita. Pronto, é uma coisa que me irrita, pronto, que me irrita muito. Mas eu acho que são assim essas duas coisas assim que fazem mais confusão. Às vezes eu também ouço que as pessoas têm que. Quando tu queres mudar de vaso para vais mudar de vaso à tua planta. Ahm, mas muda só para 2 centímetros maior do que aquele que tu tens. Eu percebo de onde é que isso vem. Eu percebo, porque se tu mudares para um vaso muito maior, a planta vai ficar com uma terra molhada durante um mês e vai apodrecer. Eu percebo isso. Mas depende, porque se tu utilizares um substrato muito arejado e se calhar se o teu vaso tiver buracos, se tu fizeres buracos mesmo no vaso de plástico em que o substrato consegue arejar e consegue secar mais rápido, tu podes mudar a planta para realmente um vaso maior, porque eu já fiz isso em algumas plantas, incluindo, posso dizer, a minha Thai Constellation. Eu quando comprei um vaso, eu não encontrei um vaso intermédio, ou era o vaso em que ela vinha que era minúsculo, ou era um T7, e portanto eu tive que mudar para um T7. E ela poderia apodrecer, porque há uma planta que apodrece, podia, mas ela não apodreceu. Eu dei-lhe um substrato com carradas de casca de pinheiro e com carradas de coisas, fiz-lhe buracos nos vasos, exatamente para tentar que isso não acontecesse, e não aconteceu. E ela realmente cresceu muito e deu muitas folhas, porque eu já sabia que era uma planta tão grande que dificilmente eu iria ter o trabalho ou iria me querer dar ao trabalho de mudar todos os anos de vaso, ou de 2 em 2 anos, porque é uma planta que dá muito trabalho mudar um vaso. E é assim, tu podes mudar os vasos, é uma cena safe, não é? Tu podes mudar para um vaso um bocadinho maior e está tudo bem e vai correr bem de certeza. É menos arriscado. Mas vai estar muito trabalho, porque tu vais ter que mudar o substrato, tu vais ter que mudar o vaso para o ano a seguir. Dá muito trabalho e eu tento minimizar o trabalho que eu possa ter, desde que seja uma coisa, que não seja muito arriscada. Mas isto não é propriamente uma coisa que me chateia, isto é daquelas coisas que eu faço diferente, mas não me chateia porque eu percebo porque é que as pessoas dizem isso. As outras duas chateiam um bocadinho. Sim, tem um fundamento, não é? A mim o que me chateia, e foi mais quando eu até comecei com a minha página de Instagram, foi páginas que até tinham alguns seguidores, portanto, bem mais do que eu, bem mais, e que eu sinto que há uma certa responsabilidade Uhum. de quem tem muitos seguidores de fazer, que era aquelas mesinhas e truques rápidos e borras de café na terra que vai fazer, pá, que nas plantas de exterior Uhum. acontece e está tudo ok, mas nas plantas de interior. E depois eu via pessoas a dizer: olha, este chazinho de banana, tão bom. E depois, passado 2 semanas, estavam a dizer: pronto, e agora como é que acabamos com estes mosquitos? E eu: olha, porque se não tivesses posto o seminho da banana antes, já não estavas assim. A sério, havia contas que eu sentia: tens responsabilidade. Ok, a pessoa se calhar nem estava a fazer de propósito, achava mesmo que aquilo é verdade. A pessoa não, as pessoas, porque são bem mais que uma, não estavam a fazer de propósito, mas se calhar uma informação
Acho que não, pá, não sei, acho que é mandar assim uma informação sem saber. Contas que têm assim realmente muitos seguidores, a mim fazia-me, no início, agora já não ligo, mas ao início fazia-me bastante. Pronto, e agora queria te perguntar, agora se calhar já um bocadinho mais virada aqui para este novo projeto, de como é que te surgiu a ideia do podcast? Tinhas muito tempo livre, então e achaste que um podcast aqui ia ser uma boa ideia? Olha, não, eu não tinha assim muito tempo livre. Primeiro porque tenho uma coleção muito grande de plantas e segundo porque tenho um filho que tem 1 ano e meio. Portanto, o tempo livre é uma coisa que eu não tenho muito. Mas acabou por ser, portanto, foi assim uma coisa que eu me lembrei. Eu estava a andar numa autoestrada e acabei por me lembrar. Olha, eu gosto muito de falar sobre, pronto, eu gosto muito de falar sobre temas que eu gosto e plantas, pronto, é um deles. E infelizmente eu não tenho assim muita gente no meu círculo que gosta assim tanto de plantas. E eu lembrei-me, olha, porque é que eu não crio tipo uma plataforma onde eu posso falar de plantas com outras pessoas, ou seja, opinar sobre assuntos que eu ouço nas redes, que eu vejo no YouTube, coisas que pronto, eu tenho uma opinião, ouço a opinião daquelas pessoas, uma plataforma onde outras pessoas possam ouvir portanto, as nossas opiniões, a minha e a de outra pessoa, em que nós, no fundo, podemos até aprender e a trocar até opiniões e até posteriormente, depois as pessoas que estão a ouvir podem até dizer, olha, disseste aquilo, eu acho isto e aquilo, ou seja, criar uma coisa meio permeável de opiniões. Portanto, a forma que eu poderia encontrar, que eu encontrei na minha cabeça, onde isso pudesse funcionar, era mesmo um podcast. Portanto, não havia, portanto, em Portugal, nenhum podcast deste género, portanto, seria algo original, que é uma coisa que me atrai muito. Eu realmente gosto de fazer coisas um bocadinho fora do vulgar e quando eu vejo que está muita gente a fazer uma coisa, eu afasto-me. Normalmente eu não quero fazer igual àquilo que as outras pessoas estão a fazer. E portanto isto seria uma coisa muito original, ainda por cima muito menos em formato de entrevista, até porque nos outros países há alguns podcasts de plantas, mas que normalmente é uma pessoa a falar, não é esta coisa da entrevista. Eu não tinha que aparecer, eu confesso que, portanto, que me expor continuamente, como, por exemplo, como no YouTube, não é propriamente uma ideia que me atraia muito. E assim também eu tinha assim um projeto novo que, pronto, aliava estas componentes, de eu falar de plantas, eu falar com outras pessoas, eu acabava também por conhecer pessoas novas, porque nenhum dos meus convidados eu o conhecia. Já conhecia-o de falar nas redes, mas eu não o conhecia pessoalmente, eu nunca tive a falar com aquela pessoa cara a cara, portanto isso foi muito interessante, eu falar com uma pessoa, mesmo que remotamente, mas estarmos a falar sobre um tema portanto, que temos em comum, e portanto isso foi muito fixe. E foi por causa disso que eu fiz. E ainda bem, porque eu acho que é uma ideia extraordinária e realmente fazê-lo em português, porque a maior parte, lá está, como estavas a dizer, é fora de. Pronto, não é na língua portuguesa e acho que é mesmo muito importante porque a maior parte da informação que nós temos não é noutra língua, normalmente o inglês. E quais foram as tuas maiores dificuldades quando tu começaste? Então, epá, imensas. O trabalho que dá em contactar pessoas, juntar agendas, fazer as perguntas, porque todos os episódios têm um guião, gravar, editar, publicar, publicitar, depois de já ter publicado, apesar de eu não publicitar muito. Rita, é difícil, é trabalho. Não é como eu ligar a câmara e de repente vou falar sobre aqui uma planta que eu tenho aqui ao meu lado. Pá, não, tem muitos passos e principalmente quando envolve outras pessoas, ou seja, porque tu estás nisto de entrevistar outra pessoa, complica muito. E depois, não é só o trabalho, tu também tens que gerir muito bem as tuas expectativas. Porque há pessoas que tu queres muito participar no podcast, há pessoas que não querem participar no podcast, apesar de tu quereres muito que elas participem. Há pessoas que não querem participar porque não se querem expor, não têm tempo. Hum, Há pessoas que tu contactas, elas não te respondem. Há pessoas que tu achas que portanto, contactas, elas tornam-se, portanto, tu fazes um episódio com elas. Há pessoas que têm um following enorme e tu achas destas pessoas vão ser super interessantes, o episódio vai ter uma audiência brutal e às vezes não tem. E tu tens o trabalho na mesma. E tu tens que saber gerir essa expectativa.
Mas só, ou seja, é uma coisa que faz parte do teu percurso. Obviamente que as primeiras vezes que isso te acontece, tu vais ficar, porque é que isto se passou? Porque é que eu não tive uma audiência tão boa como aquela que eu estava à espera? Se esta pessoa tem um following enorme, mas às vezes tem a ver com a plataforma, às vezes há pessoas que seguem aquela pessoa, mas que se calhar não ouvem podcasts, porque se calhar são pessoas que calhar um bocadinho mais velhas. Há pessoas que não são assim muito, e isto eu vou ser um bocadinho polémico, eu, com todo o respeito aos meus participantes, mas há pessoas que às vezes não são tão boas a comunicar e às vezes, apesar de saberem muito e apesar de perceberem muito de plantas, mas isso não, tu não tens que ser boa comunicadora e perceberes muito de plantas, também não é justo pedir isso às pessoas. Uh, e portanto, aí às vezes isso acontece. Às vezes há pessoas que são um bocadinho menos boas comunicadoras e às vezes parece que elas são menos interessantes. E não são, só que neste formato elas passam por menos interessantes, porque têm um tom de voz mais monocórdico, porque falam mais devagar. E isto são tudo coisas que são desafios que tu tens quando tens um podcast, porque tu tens que tornar aquilo o mais eficiente possível e de forma a que as pessoas gostem. Epá, mas tu tens uma pessoa que percebe muito aquilo e a pessoa fala daquela maneira ou não te deixa fazer perguntas porque só quer ela falar, tu tens que, pronto, tens que fazer aquilo que há. Mas eu acho que a parte de gerir as expectativas, eu acho que será deve ser mesmo difícil, porque estás mesmo a pensar numa coisa que depois não acontece e depois lá está, ficas a pensar porque que será, né? E depois tentas arranjar mil e uma, mas às vezes a gente tenta, sei lá, culpar o projeto e não às partes externas, não é? Estava-te a perguntar qual seria a maior lição ou aprendizado que tiveste durante as gravações do podcast? Assim, maior lição. Eu acho que a maior lição é que todos somos muito diferentes nesta comunidade. Nos gostos das plantas, na forma louca como as tratamos, nos substratos que usamos, no ambiente que lhes proporcionamos. Eu venho de um meio, portanto, os animais exóticos, onde é tudo muito standardizado e quase toda a gente tem os mesmos setups para manter os animais, quase toda a gente tem a mesma maneira de fazer os terrários, e eu achava sinceramente que na comunidade das plantas éramos mais homogéneos. Gostávamos muito do mesmo, utilizávamos as mesmas coisas, e eu afinal, pronto, não podia estar mais errado. Há pessoas que gostam de plantas variegadas, há pessoas que não gostam, há pessoas que usam tendas, há pessoas que usam terrários, há outras pessoas que se recusam a usar estas coisas todas. No fundo, somos todos muito diferentes e com perspectivas também muito diferentes sobre os cuidados. Portanto, acaba por. Isto foi uma coisa realmente que eu notei. Eu estava à espera que as pessoas mais ou menos. Eu não estava à espera de ser surpreendido com algumas respostas e fui muitas vezes surpreendido com algumas respostas. E isso tornou, obviamente, a conversa muito mais interessante, porque quando tu já estás à espera que aquilo que a pessoa te responda é aquilo, mas a pessoa responde outra coisa, torna logo a pessoa muito mais interessante e a conversa, porque pronto, não estás mesmo à espera. E para além disso, eu também acho que, de forma geral, as pessoas são muito mais simpáticas do que aquilo que eu estava à espera. Um, Foram todas muito simpáticas e às vezes nós, lá está, tem a ver às vezes com a forma como falamos e como comunicamos nas redes sociais. Às vezes as pessoas são um bocadinho mais fechadas ou às vezes um bocadinho mais bitchy e que tu às vezes achas que as pessoas são um bocadinho mais snobs ou percebes? Um, sim, portanto, são um bocadinho mais. Eu tenho isto, eu tenho aquilo, e não sei, dá ali uma camada de que a pessoa pode não ser assim muito simpática, e depois tu vais falar com a pessoa, porque isto é quase como se nós estivéssemos a falar no café, e tu vais falar, e a pessoa não é nada assim. Há pessoas que eu achava que não eram assim muito simpáticas e eram muito simpáticas. E depois havia pessoas que eu não, pronto, como eu disse, eu não conhecia ninguém, e há pessoas que comunicam e não são da área da comunicação, mas elas poderiam estar a apresentar um programa, porque elas falam muito bem, elas comunicam muito bem, mas estamos a falar de um falar e de um comunicar quase a um nível profissional.
aquela pessoa não se engasgava, aquela pessoa teve ali 50, às vezes 50 minutos e teve ali sempre impecável, não arrastava a voz, não, aquela pessoa parecia perfeita para fazer televisão. E eu não tinha, pronto, foi um aprendizado realmente encontrar pessoas, convidados destes. E agora tu fazes sempre, quando tu te despedes das pessoas, dizes sempre, agradeces sempre e depois no fim dizes uma continuação de bons projetos ou de boa sorte para os projetos e assim. Agora queria eu te perguntar quais são os teus novos projetos ou continuações de projetos que irás ter. Olha, isso é uma pergunta que nem eu sei responder, porque eu gostava de fazer uma segunda temporada do Lift Chat, mas uma temporada um bocadinho diferente, se calhar menos formal, mais casual, se calhar um bocadinho mais polémica também, se calhar com perguntas assim um bocadinho ainda mais difíceis. Hum, mas eu também, pronto, por um lado, eu também pensei em fazer portanto, um canal de YouTube, mas a imagem, o conteúdo, aquela coisa de eu ter que aparecer, aquela coisa de eu ser mais um canal a falar sobre plantas, eu tenho muito medo de ser repetitivo. Eu tenho, eu tenho um medo de morte de não ser original. E por isso é que eu nunca fiz também um canal do YouTube, porque na verdade daria menos trabalho ser eu só a falar e estar a falar sobre plantas e sobre cenas que eu gosto. Dá menos trabalho, envolve menos passos, não tens de estar à espera da outra pessoa, não é? Para falar, para arranjar agenda, para ter perguntas, para ter conteúdo, enfim. E dá muito mais visualização, a verdade é essa, porque há mais gente a consumir com o YouTube do que a consumir ainda podcasts em Portugal em 2024, a verdade é essa. Talvez daqui a uns anos seja diferente, mas agora a realidade ainda é essa. Um, mas eu já me sinto muito à vontade realmente a fazer o podcast, mas eu também não queria fazer uma segunda season igual a esta, mas também não é muito fácil, porque nós também não somos assim tantos em Portugal a falar sobre plantas e a ter plantas, e portanto também para ser diferente, também teria que pensar muito bem como é que poderia ser diferente da outra. Portanto, ainda é algo que ainda não está assim muito amadurecido na minha cabeça, mas pronto, se isso acontecer, pronto, as pessoas vão saber, como é óbvio. Muito bem. Então vamos ao plano Tinder, aquela brincadeira engraçada que tu fazes. Eu acredito que algumas plantas já tenham sido faladas, mas tenho curiosidade para saber a tua opinião. E pronto, olha, esta já falaste um bocadinho sobre cingónios, mas o cingónio Ice Frost. Odeio. Parece. É o Ice Frost, não é? Que tu perguntaste. Sim. Eu odeio. Portanto, parece uma planta que está clorótica. Passo. Portanto, é aquela. Sabes aquele espinafre na salada que já vem assim meio desmaiado? É o que a planta me faz lembrar. Muito bem. E a monstera deliciosa, a normal, a ver. Pá, vai ser. Gosto. Portanto, vai ser sempre um clássico. Vai sempre ser uma planta bonita. Vai ser sempre uma planta que não vai dar muito trabalho. É como teres um bom par de sapatos, é daquelas coisas que aquilo vai sempre funcionar. Obviamente que depende também muito onde é que estás no teu percurso das plantas. Já tens uma monstera deliciosa, não vais ter outra, se calhar vais ter uma variegada ou vais ter uma Thai Constellation, porque pronto, vais aprofundar, gostas da monstera e vais por esse caminho. Mas para quem já tem outras monsteras, eu continuo a achar a monstera deliciosa muito bonita. Eu gosto muito da minha, é um monstro que eu tenho na sala, e eu teria outra vez. Se não tivesse nenhuma, teria outra vez. Ok, boa resposta. E o Antúrio plumani? Eu, apesar de gostar muito de antúrios, eu não gosto deste tipo de antúrios. Este padrão de crescimento que parece meio samambaia e disparar em todas as direções e roubar espaço, eu confesso que não sou fã. E portanto não... Eles chamam isto o bird nest, de estes antúrios em bird nest, eu não gosto de nenhum. Por acaso, eu é uma forma de crescimento que eu aprecio bastante. E mesmo nos filodendros, os que também nascem assim, ninho, estrela, como quiserem chamar. Só não tenho mais porque realmente precisam de espaço. E é uma planta para crescer bonita, precisa daquele espaço todo lá. Ou então tens que o pendurar. Ele, se for pendurado, acaba por
utilizas o espaço vertical e ele pode abrir à vontade e utilizar aquele espaço todo horizontal que ele usa. Mas assim, para o teres aqui em casa é muito difícil. Tens uma planta que cresce na horizontal. E o Philodendron Thornton? Não gosto. Eu confesso que parece, sabes, daquelas palmas artificiais do IKEA. Eu não gosto. Não, eu gosto do formato da folha, mas a planta em si no conjunto faz-me lembrar uma palmeira artificialucha assim do IKEA e eu não gosto muito. Adoro. E a Estrelícia, ou Ave do Paraíso? Uhum. Eu gosto. Acho muito bonita. Acho muito bonita. Eu não comprava, pelo menos a Regina, a Estelissa, a Regina, eu não comprava, acho que é assim um bocadinho filler plant, ou seja, fica bem no enquadramento no jardim, para dar destaque a outras coisas, se calhar lá no fundo para fazer fundo, mas é uma planta bonita, é uma planta, a minha mãe tem no jardim, dá flores muito bonitas, a planta é grande, não dá trabalho nenhum, e portanto acaba por ser uma planta bonita e uma planta muito clássica. E a Ceropedia Woody variegata, os corações emaranhados variegata. Uhum. Gosto, apesar de ser rosa, e eu não adorar assim muito plantas rosa, principalmente aquele tom meio pastel, mas eu gosto daquele aspecto decadente das folhas caírem, fazerem assim aqueles fios. Portanto, eu gosto, dá assim um ar assim um bocadinho dramático. Mas é assim, se for para ter assim vários fios, porque só para ter 2 ou 3 cabelos não vale a pena. Se for para ser careca com 3 cabelos, mais vale ser careca, né? Sim, exato. Eu diria que tem que ser assim uma coisa como deve ser. Ou é grande ou já não... Exato. E vamos uma Oia bela. Olha, não me diz nada. É rara a Oia que eu gosto. Eu acho que só gosto assim de uma ou de outra, assim que pareça mais pré-histórica, mas essa não me diz nada, parece assim um arbusto, as folhas não me atraem muito, portanto é ou não. Nem uma Linearis, por exemplo. Uma Linearis gosto. Uma boa Linearis. Sim, é uma Linearis gosto, lá está, porque eu gosto muito de plantas parecidas com essas, muito plantas assim muito minimalistas, e portanto a Linearis gosto. E esta também gosto, acho que é da Calistófila, que tem assim umas folhas assim meias pré-históricas que eu também gosto muito. Mas pronto, não tenho. E por fim uma Alocácia, a Jacqueline. A Alocásia Jacqueline, adoro. Acho muito pré-histórica, acho que tem um padrão incrível, tem uma folha fora do vulgar. Eu confesso que não tenho porque ela fica muito grande, eu não tenho muito espaço, mas se um dia tiver mais espaço eu gostava mesmo muito de ter. É daquelas alocásias que eu não gosto de variegada, mas gosto da versão normal. E portanto é um sim, é um grande sim. Surpreendeste-me nesta, porque não estava à espera. É as surpresas, lá está, do podcast. Sim, não, porque pronto, eu também não sou assim a maior fã de alocácias e a Jacqueline lá está, só se for mesmo grande é que consigo gostar, assim a folha pequenina. Mas ela nunca tem a folha muito pequenina, porque ela mesmo pequenina já tem uma folha muito pontiaguda e muito grande para a planta que é, portanto ela nunca é muito pequena, é a comparação com uma Silver Dragon, por exemplo, é uma planta muito mais, a Silver Dragon é muito mais pequena, é mais compacta, a outra mesmo pequenina tem logo um pecíolo longo, a folha é logo mais comprida, portanto ela acaba, no fundo ela é uma planta que vai ser muito grande, é uma alocásia grande, é uma alocásia que vai parecer quase um antúrio. Eu conheço uma pessoa que tem uma Jacqueline adulta e ela quase, não é tão grande como o meu Antúrio Regal, mas é muito grande. É uma planta que tu tens de ter espaço para ela. Não podes ter numa estante, porque ela vai-te ficar com 40 centímetros. Portanto, tens que pensar que vais ter uma planta grande. Bom, obrigado Rita, mais uma vez pela tua participação dupla neste podcast. Portanto, eu quero mesmo muito agradecer-te por este episódio reverso, portanto, em que tu estiveste no meu lugar. Acho que fecha bem o ciclo aqui como último episódio desta temporada. Eu quero agradecer, para além da Rita, a todos os meus convidados, o tempo que disponibilizaram
e pela vontade com que vieram todos participar neste projeto. Foi muito trabalhoso, mas também foi muito bom. Eu fazia tudo igual. Como perceberam, talvez tenhamos ou não uma segunda temporada, vamos ver, nem sei muito bem em que formato, mas também já sabem, portanto, nós continuamos a estar no Spotify e na Apple Podcasts, podem sempre ouvir os episódios passados, os episódios já feitos, repetir as vezes que vocês quiserem quando estão a fazer coisas de plantas. Eu confesso que às vezes o faço, conversas assim mais que eu gostei mais e que as ouço mais do que uma vez. Podem sempre, portanto, enviar mensagens, tirar dúvidas, já sabem, Age of Plants, a minha conta no Instagram. E portanto, um grande até já a todos e vemo-nos por aí.